Petra, uma joia perdida no deserto da Arábia. Uma das cidades da antiguidade mais misteriosas do mundo. Elevando-se em sua entrada, encontra-se uma obra-prima da engenharia, o Kasné. Imortalizado pelos filmes de Hollywood, a estrutura mais elaborada de Petra foi construída diretamente na rocha sólida há aproximadamente 20 séculos. Mas hoje, descobertas estão revelando a surpreendente engenharia por trás do Kasné e do povo perdido do deserto que a construiu. A busca começou. Como foi construída esta estrutura magnífica? Quem poderia ter realizado um feito tão incrível? E a maior questão de todas, para quê? Arquitetura secular. Petra. A paisagem árida do deserto do sul da Jordânia. Todos os anos, mais de 500 mil de turistas atravessam o estreito desfiladeiro com pouco mais de 1 quilômetro de comprimento que penetra profundamente no terreno árido e rochoso. Eles repetem os passos de um trépido explorador suíço chamado Burckhardt, que em 1812 veio até aqui por conta de rumores de uma antiga cidade perdida. A estreita e sinuosa fissura serpenteia em meio a altos penhascos, oferecendo vislumbres sedutores da estrutura à frente. Nada prepara o visitante para o que existe por trás da última curva. A estrutura mais magnífica de Petra. Este é o Kasné. Esta construção da antiguidade ergue-se a 39 metros de altura. Sua grandiosa entrada em colunas debruça-se sobre os visitantes que passeiam por entre seus entalhes delicados e esculturas dramáticas. Construído no arenito de coloração avermelhada, as cavernosas câmaras internas de Kasné penetram profundamente no coração do penhasco. Ele guarda a entrada para a cidade de Petra com 2000 anos de idade. Além do Kasné, o estreito desfiladeiro abre-se em uma extensa bacia. Aqui, a paisagem é coberta por ruínas de uma civilização perdida. Um templo, um anfiteatro, dúzias de sepulturas. Apenas vestígios do que já foi uma capital que os antigos manuscritos chamam de Petra, que em grego significa pedra. A maior estrutura que ainda existe é Kasné. Nenhuma das outras estruturas, das fachadas que existem em Petra, tem a perfeição de Kasné. A conferencista Nicole Dweck é fascinada pelo Kasné. Quem quer que o tenha idealizado, fez um estudo muito minucioso. E o que foi realizado ali é absolutamente espetacular. O Kasné é a construção mais refinada de Petra. É uma sofisticada demonstração da engenharia com a altura de um prédio de 12 andares e em proporções que sobressaem diante de qualquer construção da antiguidade. Há aproximadamente 200 anos, especialistas têm lutado para compreender a genialidade da engenharia por trás de sua construção. Teorias foram constantemente invalidadas e mudadas através dos séculos. Ninguém sabia quem construiu o Kasné ou a finalidade da sua construção. A própria logística da construção de tal monumento em um deserto árido e desolado parecia impossível. Para ter qualquer esperança de encontrar uma resposta, primeiramente os especialistas precisam solucionar um mistério ainda maior. Quem construiu o Kasné? No século XIX, a única pista que os historiadores tinham era o nome que as tribos beduínas locais lhe deram: Kasné Farum, ou Tesouro do Faraó. Em árabe é chamado de Kasné el-Farum, seu nome completo, que significa o Tesouro do Faraó. A arqueóloga jordaniana, doutora Khairie Amir, tenta desvendar os segredos de Kasné. Os beduínos acreditavam que o Kasné guardava um antigo tesouro egípcio.
Porém, especialistas modernos descobriram pistas que provam que os antigos egípcios não o construíram. Conseguiram identificar sua distinta arquitetura. Encontram-se muitas características helenísticas e gregas aqui. O frontão triangular em cima, o tolos, que é uma estrutura cilíndrica no centro, e o frontão triangular, encimando a entrada, tendo as colunas na frente. Algumas características refletem o estilo helenístico mais recente, o do Império Romano em cidades como Alexandria, a oeste de Petra. Visto isso, calcularam que o Casné pode ter sido construído por volta do ano 80 a.C., aproximadamente 1000 anos após os dias de glória do Antigo Egito. Os antigos egípcios não construíram o Casné. A teoria do faraó caiu por terra, mas há outra controvérsia. A pista se baseia em manuscritos grego-romanos de 2000 anos de idade. Eles falam de Petra, a magnífica cidade no deserto, e a descrevem como a pátria dos nabateus. Os nabateus eram originalmente tribos nômades que vieram da Península Árabe. Tornaram-se famosos por suas atividades comerciais e pelo seu controle sobre as rotas de comércio. Os nabateus dominavam o comércio de incenso e especiarias, conduzindo caravanas de camelos através do deserto árabe. Não podemos pensar em uma caravana de 5 camelos. Devemos pensar em caravanas de algumas centenas de camelos, se não milhares. O centro de tudo isso era esta cidade capital que eles haviam construído, que é Petra. Petra era perfeitamente posicionada em um ponto onde muitas das rotas de comércio mais importantes da antiguidade se encontravam. Daqui, os nabateus podiam negociar com os romanos e gregos a oeste e persas ao leste, conduzindo caravanas da Arábia ao mar Mediterrâneo. O comércio os tornou ricos e poderosos. A reputação dos nabateus é de serem os mais ricos dentre os ricos. Imensa riqueza, os novos ricos. Historiadores sabiam que os nabateus eram governados por reis dinásticos e no século I a.C. haviam estabelecido comunidades na região. Mas ninguém fazia ideia que os nabateus eram mestres construtores, capazes de criarem uma cidade como Petra e a obra-prima que é o Casné. Eles desapareceram da face da terra há centenas de anos. Pouca coisa de Petra sobreviveu para pesquisadores modernos investigarem. No entanto, trabalhos inovadores estão começando a descobrir os segredos de engenharia dos nabateus. A arqueologia está produzindo resultados extraordinários. Utilizando esses resultados, os mistérios do Casné podem ser desvendados, revelando o segredo de seu propósito oculto e o grande homem por trás de sua construção. Mas antes, a grande questão: como os nabateus projetaram uma mega estrutura como o Casné e no meio do deserto? Petra é uma das cidades mais belas da antiguidade e o Casné é o ápice de sua glória. Hoje, os especialistas sabem que os nabateus estiveram por trás de sua criação, mas esta descoberta gera um enigma ainda maior. Como um grupo de comerciantes nômades foi capaz de construir tal obra de arte da engenharia? Este elo perdido torna-se ainda mais espantoso quando exemplos da arquitetura mais antiga dos nabateus é levada em consideração. Veem-se as antigas sepulturas nabateias atrás de nós. Elas são bem simples. Nestas sepulturas esculpidas na rocha sobressai um desenho simples chamado modilhão, que mostra duas escadarias levando a direções opostas. O modilhão parece ter sido, em todos os momentos, a fachada típica da nabateia. Mas o Casné tem um estilo totalmente diferente. O que os nabateus fizeram aqui é diferente e mais impressionante do que em qualquer outro lugar. O desafio enfrentado pelos construtores era enorme.
Os especialistas queriam descobrir como eles conseguiram escalar o penhasco praticamente vertical até a altura do Casné, 39 metros. Um pesquisador está reexaminando os indícios. Temos 2 fileiras de fendas em cada lado do penhasco. O Dr. Shaher Habab, um importante especialista na construção de pedra, está voltado para uma série de fendas nas laterais do Casné. Alguns especialistas acreditam que essas fendas serviam para a sustentação de andaimes. Mas se há algo que falta na natureza rochosa de Petra, são árvores. Construir andaimes com 39 metros de altura consumiria uma floresta inteira. O Dr. Habab está convencido que os nabateus não teriam se utilizado de um bem tão raro. Investigando além, descobriu que os buracos não são completamente quadrados. São, na verdade, mais profundos na base do que no topo. A configuração desta profundidade não aceitaria um caibro de madeira. Eu não acho que eles tenham sido usados para andaimes. O Dr. Habab tem uma teoria. Acho que eles eram usados como degraus em uma escada. Ele acredita que esses degraus foram cavados bem depois do Casné ter sido construído, talvez no período medieval, quando as esculturas de coisas vivas eram consideradas ofensivas. Isso pode ter ocorrido quando vândalos cortaram as cabeças e desfiguraram as imagens em Casné. Medievais ou não, o Dr. Habab acredita que as fendas quadradas não têm nada a ver com a construção do Casné. Agora quer descobrir como os nabateus tiveram acesso à estrutura e encontra sua resposta numa sepultura que não chegou a ser terminada. Estamos agora em frente à sepultura inacabada. É mesmo uma estrutura muito importante. Esta sepultura inacabada desvenda os segredos da construção do Casné. Ela tem evidências que nos dizem que os nabateus não usaram andaimes de madeira, e sim plataformas naturais. As evidências revelam que os construtores esculpiram uma plataforma natural na rocha. Eles usaram essa plataforma como um platô onde poderiam se posicionar e trabalhar. E mais, esta descoberta indica uma abordagem revolucionária para construções. Os nabateus criaram técnicas de construções a seu favor. A diferença principal entre as construções erguidas e os monumentos esculpidos na pedra é o ponto de partida. Nas construções erguidas começa-se das fundações, mas nas esculpidas começa-se de cima para baixo. A construção não foi feita da maneira tradicional, do solo para cima. Ela foi escavada na rocha de cima para baixo. Os construtores começaram em uma altura de 39 metros. Planejaram com inteligência a localização de Casné. Os contornos naturais do penhasco formavam um caminho para a parte mais alta de seu canteiro de obras. A subida deve ter sido precária. Na verdade, uma solução simples pode ter facilitado tudo. Degraus esculpidos na rocha. Muito dessas escadas ainda podem ser vistas nos penhascos circundantes que levam ao Casné. Conseguido o acesso ao canteiro de obras, o trabalho pesado podia começar. A obra toda foi completada em 2 estágios. Primeiro, com o trabalho exaustivo de nivelar a superfície acidentada do penhasco. Começando no alto do Casné, os nabateus abriram um caminho na rocha para criar a primeira plataforma de trabalho. Daqui, eles prosseguiram para baixo, recortando a face irregular do penhasco para criar uma superfície de trabalho uniforme. Por todo o Casné, o Dr. Habab identificou marcas na rocha. Elas revelam as ferramentas necessárias para cada estágio de sua construção.
Marcas grandes e fundas indicavam que a maior parte do trabalho foi conseguida com a utilização de picaretas. Eles devem ter levado meses para cortar esta rocha. Quando os nabateus chegaram embaixo, a tela estava pronta para ser trabalhada. O segundo estágio podia então começar. Os construtores subiram de volta, cortaram outra plataforma e começaram um trabalhoso entalhe decorativo da fachada. Cada corte tinha de ser perfeito. Se os construtores cometessem um erro, não poderiam subir de volta para consertá-lo. As ferramentas dos nabateus eram feitas apenas de ferro cru e eram usadas com habilidade para esculpir o arenito macio de Petra. À medida que trabalhavam descendo o penhasco, os construtores começaram a revelar a estrutura acabada. Era como deixar cair uma grande cortina de pedra para expor a obra-prima por trás dela. Mas sua engenhosidade não terminava aí. A forma como esses construtores do deserto trataram o entulho foi extremamente engenhosa. Indícios em torno de Petra revelam o segredo do duplo propósito do canteiro de obras. As rochas indesejáveis eram removidas em grandes blocos de pedra. Valas foram cavadas na plataforma em forma de grelha, deixando quadrados de pedras expostos no meio. Esses quadrados individuais eram então nivelados e separados de sua base rochosa, usando-se pontos naturais de divisão no arenito. Em vez de gastar energia levando os blocos para baixo, os nabateus simplesmente os empurravam para fora da plataforma. Esses grandes pedaços de rocha eram transportados para se tornarem os blocos de construção de estruturas livres próximo dali. O Casneh era um canteiro de obras e uma pedreira ao mesmo tempo. Entretanto, essa construção de cima para baixo tinha um preço. Não havia margem para erros. Em uma estrutura livre, os operários devem ter certeza de que paredes e colunas são fortes o suficiente antes de adicionar o peso das seções superiores em cima delas. Na técnica de cima para baixo, as seções superiores são terminadas primeiro. Se o peso delas for demasiado, toda a estrutura poderia desabar em cima dos operários abaixo dela. A frente desta construção é surpreendente. Ed McCann é um engenheiro civil e vem examinando as forças estruturais no interior do Casneh. Quando se olha pelo lado, percebe-se que é uma escultura no penhasco. Quando começamos a falar dela como estrutura e seu funcionamento como tal, vemos que é muito diferente de uma construção no sentido convencional. A totalidade do Casneh foi esculpida em uma única rocha. Entretanto, há uma parte que ainda poderia estar em risco. O pórtico, ou entrada, que domina a seção inferior. Centenas de toneladas de rocha estão suspensas sobre este vasto espaço de entrada. A solução é o lintel de pedra maciça que se estende pela largura da construção e suporta esse peso. Ele se situa na parte de cima de 6 grandes colunas, mas elas também são esculpidas no penhasco. Enquanto as 4 exteriores estão incrustadas na rocha, as 2 colunas centrais são livres. Elas parecem sustentar a maior parte do peso. Se é este o caso, então as colunas tiveram de ser talhadas completamente retas para sustentar o peso do lintel. Era um risco enorme, mas os nabateus sabiam como contorná-lo. Quando olhamos para a estrutura, parece um lintel sustentado por colunas. Olhando melhor, vemos que o lintel está ligado ao penhasco, faz parte dele e tem suas extremidades incrustadas na rocha maciça. É difícil imaginar um desabamento, mesmo que as colunas centrais fossem retiradas. Há uma prova convincente para corroborar essa teoria. O Casneh passou por uma grande restauração na década de 1960.
Antes disso, uma das colunas centrais estava faltando. Em quadros do século XIX, a coluna faltante pode ser vista. Mesmo sem ela, o Casneh continuou intacto. As colunas não sustentam peso. O lintel, na verdade, a fachada inteira, é totalmente sustentada pelo grande penhasco sobre o qual ele repousa. Essas descobertas mostram que a construção do Casneh não foi obra do acaso. Os nabateus sabiam o que queriam fazer e como fazê-lo. Eles tinham consciência de cada elemento antes de construir algo assim. A construção foi planejada meticulosamente e conduzida com todo cuidado. Não só havia uma equipe de entalhadores, escultores e extratores de pedras, como também um supervisor. Um arquiteto projetou a fachada principal. Por habilidade do arquiteto, os nabateus conseguiram criar uma estrutura monumental com uma fração de risco e esforço de engenharia. Se quiséssemos construir uma estrutura dessas proporções e fazê-la ficar de pé, a tecnologia e o custo seriam proibitivos. Este foi um modo econômico e eficiente de se conseguir um efeito fantástico. Os peritos estabeleceram como a fachada foi construída, mas faltava muito em suas investigações. Continuavam as dúvidas sobre o interior do Casneh e para que ele servia. A localização inóspita da estrutura levantava problemas de alimentação e água para uma grande força de trabalho sob temperatura de quase 50 graus centígrados. Mas primeiro surge outro enigma. Apesar de todo o planejamento inteligente, o local escolhido pelos construtores para o Casneh parecia suicida. El-Sik, uma fenda estreita do lado oposto, foi esculpida na rocha por milhares de anos de inundações ao longo da passagem. Poderia haver mais uma inundação súbita e inesperada, e o Casneh e seus construtores estariam em seu caminho. Os nabateus escolheram o local de Casneh, a joia de Petra, para causar o máximo de impacto, diretamente oposto a El-Sik, o desfiladeiro sinuoso e estreito que formava a entrada da cidade. Mas eles deveriam ter sabido que El-Sik não ficaria seco o ano todo. Pancadas de chuva são esporádicas em ambientes desérticos. Pode chover pouco, pode ser um temporal. É completamente imprevisível. Charles Ortoff é engenheiro hidráulico. Ele vem estudando o controle da água no deserto árido de Petra. Na estação das chuvas de novembro a março, às vezes chove tão forte que o solo duro não consegue absorver a água e, com isso, provoca enchentes relâmpagos destruidoras. Além da água, o entulho que ela carrega naquela velocidade também é muito destrutivo. O território que circunda Petra não é exceção. Durante uma tempestade forte, a água corre toda para El-Sik. El-Sik é a garganta mais estreita e longa de Petra. 100 metros de profundidade, 1.200 metros de comprimento. Uma chuva torrencial se transformava em uma torrente avassaladora de 1,5 metros de profundidade, correndo diretamente para Casneh, pondo em risco a estrutura delicadamente esculpida e seus construtores. Mas em 2002, pesquisadores descobriram um complexo sistema de represas e um túnel de 30 metros escavado no penhasco. Os construtores nabateus anteciparam-se ao perigo. O túnel fazia parte de um plano elaborado para enfrentar as enchentes destrutivas de El-Sik. Uma represa desviava a torrente da inundação para o túnel, que a levava para um desfiladeiro próximo, passando ao largo de El-Sik.
É uma realização extraordinária para engenheiros de 2000 anos atrás. Eles literalmente detinham a enchente, mas não era só para proteger o Casneh. Um trabalho arqueológico recente fez um avanço surpreendente nos estudos de Petra. O túnel é apenas um elemento de um grande sistema de distribuição de água. Um dos maiores elementos no estudo dos nabateus agora é a estação elevatória. É a engenharia hidráulica. Seu tamanho e sofisticação fazem dela um dos maiores feitos da engenharia hidráulica na antiguidade, e sua eficiência era imbatível. Cada gota de água é usada de um modo ou de outro, e assim havia um fornecimento de água contínuo o ano todo, absolutamente perfeito. De uma só vez, a descoberta solucionou outro enigma. Como os nabateus mantinham sua força de trabalho abastecida de água no meio do deserto? Eles entendiam a importância de preservar, canalizar e distribuir a água. Sem água em uma área como Petra, você morre. Os nabateus escolheram cuidadosamente a localização de Petra para garantir um fluxo constante de água para abastecimento. Na verdade, Petra está situada no fundo de uma bacia. Ela recebe água de todos os ângulos para o núcleo central da cidade. Além de recolher a água da chuva, os engenheiros a obtinham de nascentes distantes. Eu diria que todas as nascentes em um raio de 24 quilômetros do centro de Petra foram canalizadas. Transportar água por tamanhas distâncias é um processo complexo. Tudo o que os nabateus tinham eram tubos de terracota. Pequenos tubos podiam ser colocados em sulcos abertos da rocha, fixados com argamassa e as juntas lacradas com gesso impermeável. Mas existia um problema. Enquanto os sistemas hidráulicos modernos usam aço que pode suportar grandes pressões internas, a terracota é muito mais fraca. Esses tubos são relativamente frágeis, e se você os pressurizar, eles explodem nas juntas. Os nabateus tinham de encontrar um modo de conduzir a água através dos tubos, e a solução pode ser vista no alto dos penhascos que circundam a cidade. Eles precisavam de um sistema que não gerasse forte pressão interna. E um sistema assim é um sistema gradiente constante, onde a água desce regularmente de ponta a ponta. O sistema gradiente constante distribui a força no interior dos tubos através do controle do fluxo de água. Se os tubos estão cheios, o fluxo dessa água exerce uma pressão imensa nas paredes finas. Entretanto, se houver um espaço para ar entre a água e as paredes, a pressão é drasticamente reduzida. Isso se chama sistema de canal aberto. O meio mais eficiente de fazer o líquido passar pelo tubo é tê-lo colocado a certa altura. Isso funciona melhor quando o tubo está 80% cheio. O nível cuidadoso nos tubos de água de Petra é perfeitamente planejado para conseguir esse fluxo. Os nabateus conseguiram a máxima quantidade de água passando por seus tubos com o mínimo de risco. 2000 anos atrás, esse povo da antiguidade era especialista em engenharia hidráulica. Eles dominaram os princípios da hidráulica em sistemas de tubulação de uma forma só conseguida no século XXI. Uma coisa é recolher água na estação das chuvas, mas o desafio é ter suprimento de água durante os meses de seca. A solução foi um armazenamento subterrâneo. Existem 200 cisternas na cidade. A extraordinária engenharia dos tubos de terracota acima do solo é igualada abaixo dele com esta rede complexa de cisternas. Se formos ver a capacidade das cisternas, teremos vários meses de abastecimento para uma população grande. E mais,
As proporções do sistema hidráulico sugerem uma cidade com população de 50 mil pessoas e milhares de negociantes em trânsito. A cidade era como um oásis artificial no deserto. É uma cidade de jardins, fontes, cisternas. Para onde quer que se olhe, há um pouco de água vinda de algum lugar em cascata. Ela refletia a ambição crescente de seus habitantes. Estruturas monumentais foram construídas no centro da cidade. Grandes templos e santuários em torno da principal via pública. O teatro foi talhado na rocha e o magnífico conjunto chamado de túmulos reais na Rua das Fachadas, que vem da entrada da cidade e de Helsinki. Uma forma de mostrar o quão importante você é no cenário internacional é criar uma cidade da qual todos se lembrarão. E a maior representação do sucesso dos nabateus é o Qasné. Al-Qasné, com seus detalhes suntuosos, é a expressão e a exibição da riqueza e do poder dos nabateus. Ele está situado na entrada de Petra. Deve ter sido colocado ali para impressionar os visitantes da cidade. Sem dúvida, era uma exibição. Mas certamente os nabateus não construíram este monumento extraordinário apenas para impressionar os visitantes. Qual seria então o propósito da mais bela estrutura de Petra, o Qasné? Os penhascos de Petra estão cheios de estruturas esculpidas na rocha. Encontramos tumbas, templos e residências. Pelas proporções impressionantes do Qasné, fica óbvio que foi construído com objetivos grandiosos. A pergunta é, o quê? Os indícios estão ocultos na escultura. A fachada magnífica é adornada com figuras míticas, animais, folhas de palmeira e flores. Porém, é um grande contraste com a decoração nabateia comum. Tradicionalmente, os nabateus usavam desenhos geométricos e retratavam seus deuses ao estilo árabe como blocos retangulares. Os deuses dos nabateus do terceiro, quarto século antes de Cristo são blocos de pedra. Longe de simples blocos de pedra, as esculturas da fachada foram identificadas como Amazonas, as grandes guerreiras da mitologia grega. A coroa de Ísis, a deusa egípcia, foi descoberta no centro, enquanto que logo abaixo, a cabeça da Medusa fixava seu olhar nos visitantes. Qasné é a primeira das grandes fachadas que são repletas de imagens derivadas de outras nações. E sem dúvida é a mais grandiosa. Os nabateus alcançaram mais do que apenas riquezas com as rotas comerciais do deserto. Cruzando o Mediterrâneo Oriental, eles acumularam ideias, estilos artísticos e crenças. Os deuses dos nabateus mudaram com o tempo. Mudaram na aparência. Não são mais blocos de pedra. Eles são parecidos com Zeus, Ísis, Afrodite, os deuses das nações que os rodeiam. E não é apenas a decoração que reflete a adoção de estilos mediterrâneos. A fachada inteira imita a arquitetura do mundo clássico. Acho que a monumentalidade, a influência do Egito é definida ali. Mas a influência da cultura greco-romana também está presente no Qasné. É fácil imaginar como os nabateus reuniram essas ideias, mas é menos óbvio o porquê de desejarem copiá-las. A resposta é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Vejam as minhas roupas. Não estou usando roupas tradicionais da Jordânia, nem o carro. E era assim naquele período, quando a cultura greco-romana era dominante. Conforme os nabateus aumentavam suas riquezas e seu conhecimento, eles adotavam a moda da época. E aplicando essa mitologia adotada, as histórias ocultas na escultura podem ser desvendadas, revelando indícios vitais sobre a função da grande construção.
Vemos 4 águias que deveriam levar a alma dos mortos ao paraíso. Nos lados, há 6 figuras de amazonas dançando com um machado duplo, a dança da morte dessas guerreiras. E as 2 figuras na base do Casnê são os gêmeos romanos, Castor e Pólux, que guiavam as almas para o mundo dos mortos. Existe uma forte associação com a morte em quase tudo que vemos aqui. E há outros sinais da dedicação dos nabateus aos mortos. Logo na entrada, vemos esta bacia com um buraco e um canal na direção do exterior, que teriam sido usados para oferecer sacrifícios. As pessoas podiam vir, admirar a linda fachada, entrar, ofertar seu sacrifício, que poderia ser óleo e perfumes preciosos, talvez um pequeno animal, cujo sangue era derramado aqui e recolhido na bacia. Oferendas e sacrifício para os mortos eram uma parte importante das crenças dos nabateus. A evidência da morte e de rituais são sinais da função do Casnê, mas não revelam seu verdadeiro propósito. Poderia ser um templo, um monumento, um túmulo. Talvez os últimos indícios estejam lá dentro. Mas depois da gloriosa fachada, o interior do Casnê é uma surpresa. Não há grandes suítes nem decoração elaborada. Apenas uma simples câmara principal de 12 metros quadrados, 13 metros de altura e com 2 cômodos laterais na frente. A tarefa de criá-los sem a tecnologia moderna é inimaginável. A cena lá dentro seria horrenda. O ar cheio de poeira sufocante. A área interna era muito limitada e muito escura. Apenas pequenas lamparinas iluminavam o caminho quando eles se dirigiam ao coração do penhasco. Suas ferramentas eram picaretas de ferro, cinzéis e as mãos nuas. As câmaras foram feitas usando a mesma técnica de cima para baixo, como na fachada exterior. Quando os escultores alcançaram o nível abaixo do grande lintel, começou o trabalho nos cômodos interiores. Um túnel foi aberto no penhasco e foi alargado para criar o pórtico atrás das colunas. Deste, outros túneis foram abertos para criar os tetos das câmaras. As únicas pistas para esta técnica inteligente são as janelas acima do vão da porta, que serviam como entradas para o primeiro túnel. Depois do trabalho na fachada e da plataforma descendo o penhasco, seguiram-se os pisos das câmaras. Cerca de 5.000 a 6.000 blocos de pedra foram removidos do interior de Al-Casnê. Os trabalhadores da pedreira arrancaram 6.000 metros cúbicos da câmara, o equivalente a 2 piscinas olímpicas cheias de pedras. É uma realização incrível. Mas trabalhar muito não era o único segredo de seu sucesso. Apesar da simplicidade, a câmara também exigiu uma engenharia cuidadosa. Sobre ela, repousa a força esmagadora de 160 metros de rocha pura. Temos essa massa imensa sobre nós, dezenas de metros de rochas. Elas exercem peso acima desta abertura, peso esse que deve ser distribuído, e o que acontece é que o peso segue o caminho mais rígido e empurra para os lados da caverna, e dali desce para o centro da Terra. O problema surgirá se a câmara for construída muito larga. A grande massa acima não conseguirá distribuir o peso pelo lado, forçando o meio e rompendo-se. Os nabateus entendiam claramente os limites de seu projeto. Eles fizeram as câmaras interiores pequenas o bastante para prevenir um desabamento catastrófico do teto.
Mas a simplicidade do espaço interior não forneceu aos arqueólogos pista alguma sobre a função religiosa do Casné. Houve muita especulação a respeito do que era isto. Seria um templo? Mas ele não tem as divisões adequadas para um templo. Ou então, é um túmulo, porém, não há sinais de sepultamentos aqui. O interior não tem vestígios de um sepultamento. Não há um sarcófago, nem um pedestal. Sem vestígios de um corpo, não poderia ser um túmulo. Talvez o Casné fosse um monumento em louvor a um grande rei. O Casné é tão grande que deve ter sido construído por alguém extremamente rico e poderoso. Deve ter sido um rei. Qual rei? Esta é outra questão. Os arqueólogos só puderam datar o Casné por volta de aproximadamente 150 anos do nascimento de Cristo. E durante esse período, qualquer dos reis nabateus poderia ter erguido a estrutura. Sem outras pistas para seguir, tudo indicava que o verdadeiro propósito do Casné jamais seria descoberto. Então, os arqueólogos fizeram um avanço espantoso. Em 1996, eles encontraram evidências de que o nível térreo na frente do Casné era muito mais baixo na época dos nabateus. Essa descoberta levou um homem a fazer uma jornada de exploração subterrânea para descobrir o que havia lá e desvendar o último segredo do Casné. Por que os nabateus construíram o Casné foi um mistério durante séculos. Agora, uma nova descoberta revelou indícios importantes de seu verdadeiro propósito. Houve descobertas e escavações, mas nada tão importante quanto esta. Essa escavação adiciona mais informações sobre esse belo e único monumento em Petra. Suleiman Farajah foi diretor do Parque Arqueológico de Petra. Farajah sabia que a superfície pavimentada do El Sik, o desfiladeiro sinuoso levando a Petra, desaparecia sob a areia 300 metros antes de seu final. Ele teve um palpite. Se o caminho continuasse sua trajetória para baixo, alcançaria o Casné bem abaixo de seu nível atual. Poderia ver um nível inteiro do Casné oculto, coberto por centenas de séculos de areia. Assim, em 2003, ele deu início a uma importante escavação. Seu palpite revelou-se correto. 6 metros abaixo da superfície, ele fez uma descoberta. 4 câmaras de sepultamento. Dentro delas, os esqueletos de 11 indivíduos. Este é o quarto túmulo que escavamos. Um homem foi sepultado aqui e há alguns ganchos para pendurar oferendas, tais como incenso. O Casné é mais que um monumento. É um mausoléu com uma cripta sob o mesmo. Mas quem estaria sepultado aqui? Seriam esses esqueletos do construtor real de Casné e sua família? Para identificar o rei, Farajah tinha de datar os sepultamentos. Especialistas examinaram os itens encontrados no túmulo. Todos os artefatos são do século I antes de Cristo. Com a data do século I antes de Cristo, finalmente a identidade provável do rei de Casné é revelada. Eu creio que o Casné foi esculpido durante o reinado de Aretas IV. Aretas IV, talvez o maior e mais bem-sucedido governante de Petra. Se o Casné foi construído pelo rei Aretas IV, durante esse tempo, a Nabateia e os nabateus atingiram o auge do poder e da riqueza. 80% das moedas nabateias encontradas têm a imagem de Aretas IV, e tudo indica que ele fez bom uso dessa riqueza.
Especialistas acreditam que ele foi um grande entusiasta do desenvolvimento de Petra. A ele se atribuem a construção de grandes templos e ruas da cidade. E parece que ele também construiu a mais elaborada estrutura de Petra para ser mausoléu da família. Creio que há uma pessoa da família de Aretas IV sepultada nestas tumbas. Embora se pense que Aretas IV está sepultado em outro local, esses túmulos subterrâneos contêm os restos mortais de seus parentes que jazem sob o Casneh. Aretas recebeu o título de amigo de seu povo, e o Casneh parece ter sido grandemente reverenciado. As escavações de Suleiman Farajah revelam que ele se situa no coração de um próspero complexo religioso. O fato de arqueólogos terem encontrado tigelas com incenso e oferendas para os deuses sugere que este é um local de adoração. A descoberta de altares e oferendas ritualísticas pressupõe que este era um local de celebrações públicas e peregrinação. Todas essas descobertas estão fazendo com que se repense em Petra e no lugar dos nabateus na história. A percepção que se fazia dos nabateus mudou dramaticamente nos últimos 10 anos. Eles eram muito mais que negociantes do deserto. Eram arquitetos talentosos. Combinando a inspiração de outras culturas com sua engenharia inventiva, os nabateus criaram uma mega estrutura fantástica. Eles são uma civilização extraordinária, um povo extraordinário. E o Casneh é a sua maior realização. Ela permanece hoje, marcando a era de ouro de uma cidade esculpida nas rochas de um deserto pela engenhosidade de seu povo. Um povo que tem finalmente seu lugar de direito na história. A lenda vive enquanto milhares de visitantes vêm maravilhar-se com isto. A indiscutível joia da coroa de Petra, a cidade perdida dos nabateus. Versão Marshmallow São Paulo.